Donald Trump está enfrentando um processo de impeachment, é verdade. Semana passada, por exemplo, os democratas, liderados por Nancy Pelosi, começaram o acabamento da segunda fase do impeachment, já engatilhando para a terceira fase, ou seja, levá-lo aprovado para o Senado. Especialistas dizem, contudo, que Trump pode passar por esta onda de boa, contanto que não faça nada. Não faça nada. Não revide, não se irrite, não invista em defesa. Concentre-se apenas na economia, porque é a economia que está dando a Donald Trump uma vitória praticamente certa em 2020. Isso tudo baseado em números. Um relatório recente mostra que a economia americana está crescendo por causa da redução de impostos de Donald Trump. O Insider deu a seguinte notícia há 17 horas atrás. Os Estados Unidos se tornaram um dos países com os impostos mais baixos do mundo. Aqui estão as 6 outras nações com os menores encargos tributários. Entre as 6, o Chile e o México. Pasmem, o Chile e o México. A carga tributária dos Estados Unidos, diz o Insider, caiu para abaixo dos 28%. Ele agora fica apenas atrás da Irlanda, do Chile e do México, de acordo com relatórios da Organização Intergovernamental divulgada na quinta-feira. Os impostos caíram para 24,3% do PIB, resultado dos cortes de impostos do presidente Donald Trump em 2017, que reduziram a taxa tributária das empresas. Vejam, na mesma matéria diz que, enquanto países socialistas da Europa impõem uma carga tributária imensa, os Estados Unidos, diferentemente do socialismo que salvará o mundo, nada hoje de braçadas. Vejam, a França tem uma carga tributária de 46,1% e a Bélgica 44,9%. São 2 exemplos, porque os belgas e os franceses adoram esse negócio de vamos ajudar todo mundo, vamos fazer uma grande divisão no bolo para que todo mundo tenha o seu quinhão. Só que isso só funciona no discurso. O que acontece na prática é o seguinte: menos investimento, menos emprego, menos empresas investindo no mercado de trabalho e aí mais tributação. Por quê? Porque o governo não tem alternativa, não incentivou a roda da economia a girar. Precisa tirar dinheiro de quem produz e de quem gera empregos para criar bolsões de miseráveis que não têm mercado de trabalho, que estão no ostracismo, a ter uma boa qualidade de vida. Por isso, Margaret Thatcher dizia que o comunismo só funciona enquanto os outros o financiam. Ele só dura até que o dinheiro dos outros estão aí. Quando acaba o sonho. Nós vimos isso no Brasil. Um incentivo gigantesco do Estado para que o sujeito não trabalhasse, ficasse em casa esperando as benesses do governo. As bolsas famílias são muito boas e necessárias até que o sujeito entre no mercado de trabalho. Aqui ela foi usada ao contrário, foi usada para manter as famílias na dependência total do governo, até porque não tinham perspectiva de emprego, não havia crescimento econômico, e uma vez mantidas sob o cabresto do Bolsa Família, acabavam perpetuando os líderes comunistas no poder. Foi assim que Lula previu ficar 50 anos no poder no mínimo, com o Bolsa Família. Quanto mais miserável, dependendo do Estado, mais garantida está a votação daqueles que estão no poder, como dos partidos puxadinhos no entorno. Lula não foi à toa, se tornou, ou vendeu,
a imagem de ser o pai dos pobres, pelo menos por um tempo. As coisas não funcionam ad infinitum. Isso tende sempre a acabar numa economia estagnada como a da Venezuela, por exemplo. A França correrá o risco de ser ela, amanhã depois, a Venezuela da Europa. A Bélgica, a mesma coisa. A Alemanha, ainda não, porque, afinal de contas, é um dos países mais ricos do mundo. É o país mais rico da Europa. Mas caminha na mesma direção. O que Trump fez foi o seguinte: olha, você quer ter um bom plano de saúde? Pois eu vou te dar um emprego. Eu vou te dar um emprego, você vai ganhar bem, e aí, quando você ficar doente, você pagará, particularmente, do teu bolso, aquilo que precisar em termos de saúde. Beleza assim? Ora, foi isso que aconteceu. Trump abriu imensos postos de trabalho. O americano está empregado, está ganhando bem e não precisa contribuir o tempo todo com o INSS, mesmo não estando doente, porque lá a liberdade para investir no que quer que seja é dada. O sujeito não precisa, não é obrigado a pagar um plano de saúde. Quer dizer, por causa de Obama. Mas isso também não durará muito tempo. O Obamacare, por exemplo, já é visto como o maior engodo, a maior empulhação comunista enfiada a goela abaixo do consumidor americano. Isso lá não tem funcionado, não funcionará jamais. Por quê? Porque no mundo capitalista é assim. Há oferta de emprego e só fica na dependência do Estado quem realmente precisa, porque não tem mais condições de voltar ao mercado de trabalho, ou quem não quer. E aí, aí o povo fica um pouco mais feliz, porque o dinheiro gira. E quando há dinheiro girando, os preços caem, as ofertas aumentam, pode-se investir em imóveis, pode-se investir, enfim, em viagens, em lazer e tudo mais, sabendo que o futuro está garantido, porque enquanto o país crescer, haverá oferta de emprego. Com dinheiro sobrando, o americano compra plano de saúde, plano de aposentadoria e tudo mais. Sempre foi assim na América. Não é à toa que os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Eles não precisam desse tipo de engodo, o engodo comunista, tornar o Estado grande, porque daí o Estado pode resolver a vida das pessoas. Quem resolve a vida é o próprio cidadão. Se ele quer trabalhar, tem milhões de ofertas. Ponto. Agora vejam os números. Os números é que não mentem, o resto é blá blá blá. O think tank The National Interest, por exemplo, numa matéria assinada por Jacob Halpern, diz o seguinte: depois de uma semana difícil, a semana passada, quando os democratas concentraram-se totalmente no impeachment e Trump foi ridicularizado lá na OTAN, pela cúpula da OTAN em Londres, por outros líderes mundiais, teve na sexta-feira passada, uma excelente notícia, enfim. A notícia que será também a azia de seus detratores, diz o National Interest. A economia disparou em todos os níveis. São 266 mil novos empregos criados em novembro. E o desemprego caiu à menor taxa dos últimos 50 anos. A matéria segue dizendo que, citando um tweet do deputado Jim Jordan, ele diz: enquanto Pelosi está contando os votos para o impeachment, o presidente Trump está contando 266 mil novos empregos, 54 mil novos empregos na área da manufatura e o desemprego mais baixo nos últimos 50 anos. Salários acima de 3%, menos impostos e regulamentação, mais liberdade para o cidadão e sua família.
Presidente, fique fora do caminho do impeachment. Fique fora, não se envolva com o impeachment. Envolva-se apenas, concentre-se apenas na economia que está crescendo como nunca. A matéria termina dizendo que até mesmo republicanos como Mitt Romney e Cory Gardner, que são contra Trump, ficarão menos propensos a passar para o lado contrário, ou seja, para os democratas, apoiando os democratas no Senado contra Trump, se Trump continuar assim com a sua política econômica, dando resultados. Pois é, tudo indica que Trump, sim, vencerá de barbada por causa da economia. O povo feliz não quer mudança, não. Quem quer mudança é justamente aqueles que perderam o poder e não veem outra forma de voltar ao poder, senão pelo atalho revolucionário, que é o que estão tentando lá nos Estados Unidos sem o menor sucesso. É bom olharmos para os Estados Unidos porque eles são o nosso espelho hoje. Aqui acontecerá exatamente o mesmo com Bolsonaro. Já agora, na virada de ano, o governo apresentará os melhores números da nossa história. Pelo menos a história da nova república. O melhor presidente, por enquanto, da nova república. Desde que os militares passaram o poder para os civis, este é o melhor governo. Mas a tendência é que se torne o melhor governo da história, entre todos os outros. Porque o país, o Brasil, crescerá e muito, ainda que esteja com as mãos amarradas, ainda que tenha que lutar como um leão todos os dias para aprovar projetos de modernização do Brasil, porque os inimigos, leia-se Rodrigo Maia, o STF e Alcolumbre, também não descansam. Rodrigo Maia, por exemplo, é o carro-chefe hoje da inimizade política. Ele é o carro-chefe do atraso, dos velhos coronéis que querem fazer do Brasil uma Venezuela, ou uma França, ou uma Bélgica, dá na mesma. Eles querem a volta de uma hiperinflação, de um inchaço do governo, de uma hiperarrecadação em cima de quem produz, porque, afinal, é assim que eles tocam o negócio. Quanto mais miseráveis, para eles, melhor. Quanto mais inchado o Estado, para eles, melhor. A sua camarilha estará sempre bem empregada. Uma casta que tem tudo e o resto, bem, o resto que espere benesses do governo. Graças a Deus, muitos brasileiros já estão acordando. Já sabem que isso só nos levou para o buraco. Só que eles farão de tudo para que Bolsonaro não apresente esses números. Quanto maior a perspectiva de crescimento do Brasil, maior também as tijoladas que vêm da parte dos inimigos. Sim, porque hoje os inimigos do Brasil são exatamente esses que o próprio brasileiro elegeu. Rodrigo Maia, Alcolumbre, mas também aqueles que não foram eleitos por ninguém, foram indicados pela velha oligarquia política, que só quer o atraso. Enquanto o Brasil acordar, enquanto o brasileiro começar a despertar, né, esse processo de sair do sono profundo, mais azia eles sentirão. Mas uma hora eles perderão a queda de braço. Não adianta mais, eu já cheguei a essa conclusão, imaginar que alguém nos virá salvar. O governo Bolsonaro encarou uma briga pelas regras do jogo, como o Trump fez na América. Seria muito interessante aqui uma intervenção militar, limpar o STF, limpar o Legislativo, só que não vai rolar. Então o negócio é acreditarmos, sim, firmemente, que os Estados Unidos podem ser o nosso espelho. Queira Deus.